Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula sobre histograma. Essa é a nossa quarta aula e para quem não assistiu a aula 1, 2 e 3, eu recomendo que dê uma olhadinha lá para aproveitar melhor essa aula que a gente vai ver agora, ok? Bom, o que que a gente vai ver agora? Nós vamos falar sobre perda de informação. O que que é a perda de informação? É o seguinte, quando a gente faz uma fotografia e ela sai muito clara ou muito escura, em algumas regiões a gente não consegue enxergar os detalhes, tanto nas regiões escuras quanto nas regiões claras. A gente perde textura e a gente chama isso de perda de informação ou estouro, ok? Nesse caso, essa imagem aqui a gente vê que ela está muito clara, tá certo? E que a gente não consegue enxergar alguns detalhes, tá? Nessa parte da pedra aqui, no chão aqui embaixo, no céu aqui em cima. E a gente pode ver, olhando para o histograma, que realmente ela ficou super exposta. Tá? E além disso, o histograma está encostando no lado direito, indicando para a gente então que houve perda de informação. O que significa isso? Significa que mesmo a gente mexendo agora no pós-tratamento, algumas áreas a gente não vai conseguir recuperar. Por quê? Porque as informações dali, daquela região, já foram perdidas. Ok? A mesma coisa ocorre para o lado esquerdo, ou seja, quando a gente tem excesso de tons escuros, e se encostar aqui no lado esquerdo, também a gente vai ter perda de informação, perda de textura, perda de detalhe e não vamos recuperar. Ok? Não vamos conseguir recuperar. Bom, mas vamos partir então para tentar recuperar essa imagem aí. Eu tenho mais duas imagens, uma com uma exposição um pouquinho melhor, outra ainda com uma exposição ainda melhor. E vamos comparar as três, o que a gente pode fazer com as três, tá? Vamos começar com essa aqui. A gente pode observar que esse histograma está todo voltado para a direita e está encostando muito aqui no lado direito, indicando que houve perda de exposição. Bom, existe esse slider aqui chamado de exposição, onde a gente pode levar o histograma para um lado ou para o outro. Não é a ferramenta ideal para a gente tratar esse tipo de problema, porque esse slider de exposição ele atua sobre a imagem inteira, tá? Mas como a videoaula aqui é uma videoaula sobre histograma e não sobre Lightroom, eu vou utilizar esse slider aqui para demonstrar para vocês. Se a gente fosse tratar realmente a imagem, a gente poderia atuar por zonas, por áreas tonais, e a gente utilizaria cada um desses slides aqui para atuar sobre as regiões específicas, ou esses aqui também, tá legal? Agora nós vamos utilizar simplesmente o slider exposição atuando sobre a imagem inteira. Então vamos lá. Vamos trazer o controle de exposição aqui um pouco para cá. A gente começa a ver que o histograma começa a vir para cá, para a esquerda, e a imagem começa a mostrar mais detalhes, principalmente aqui no chão. Olha, se eu trouxer para cá, olha como é que eu vejo, como é que eu consigo já ver mais detalhes. Deixa eu voltar. Aqui, ó. Vou recuperar. Então eu começo a ver que eu realmente consegui. Olha essa região aqui, ó, sem detalhe, tá vendo? Eu consigo vir aqui e consigo recuperar. Legal, muito bem. Tá? Também consegui recuperar um pouco do céu, mas observe que alguma região aqui eu não consegui. Tá? Principalmente essa aqui. Essa aqui é uma região de perda. Por mais que eu traga a exposição para o lado esquerdo, eu não vou conseguir recuperar os detalhes dessa região. Isso por conta da perda de informação. E o histograma já me indicava isso. Então, no momento que a gente vai fazer a nossa foto em campo, como na aula que a gente viu anterior, a gente tem que observar isso, ter cuidado para o histograma não encostar nem no lado direito, nem no lado esquerdo, porque se encostar a gente pode contar que na hora do nosso tratamento de imagem a gente vai ter regiões que a gente não vai conseguir recuperar detalhes e texturas, ok? Vamos pegar então a foto agora um pouquinho melhor, que é essa aqui. O histograma já chegou um pouquinho para a esquerda, mas continua ainda encostando na direita. Vamos tentar recuperar. Aqui eu já vejo mais detalhes, inicialmente já vejo mais detalhes do chão, mas eu posso melhorar. Vamos tentar recuperar o céu e eliminar essa área de estouro aqui. Vamos ver o que acontece. Olha, estou conseguindo recuperar, mas ele reluta em descolar daqui.
Então, olha só, a gente vê que, olha, ele vai dar um pulo, ele não está chegando e está indicando que houve perda, que houve estouro, por mais que ele reluta em chegar aqui, me indicando que há uma região de perda de informação. Pronto. Por mais que ele descole de lá, ele me indica que há uma região que eu não consegui recuperar. Essa região aqui eu consegui, essa aqui está toda recuperada, tá? Mas essa aqui eu não consegui. Por mais que eu chegue para cá, eu não consigo detalhes nessa área aqui, não consigo textura. Ou seja, não consigo ver o que está acontecendo aqui nessa região. Fica chapado, tá vendo? Fica uma placa. Tá? Então, muito cuidado com essa questão do estouro, tanto num lado quanto no outro. Vamos analisar agora a terceira imagem. Essa imagem aqui já está com a exposição um pouquinho melhor, mais natural. Apesar do histograma ainda estar tombado um pouquinho para a direita, eu posso observar que ele já não está encostando totalmente nessa área aqui. Então, a recuperação é possível. Tá? Ou seja, eu não tive perda de informação. Cheguei no limite, mas não tive perda. Tá? Quem me garante isso é exatamente o histograma. Se eu vier para cá e recuperar, o que acontece? Olha só. Já começa a aparecer os detalhes que eu não tinha nas outras duas imagens. Ou seja, a imagem aqui está toda recuperada. Cheguei até muito para cá. Eu posso até voltar um pouquinho aqui, garantindo que não tem estouro. Tá? Aí que eu tenho detalhes em todas as regiões. É lógico que não é a ferramenta ideal. O ideal seria, eu repito, seria mexer com as outras ferramentas aqui. E para isso a gente teria que ver um pouquinho sobre o Lightroom para explicar cada um desses sliders aqui. Ok? Bom, vamos ver agora uma outra imagem com estouro nas baixas luzes. Bom, nós temos agora essa imagem dos 3 pescadores lá em Búzios. É uma imagem que tem bastante tons escuros. A gente pode observar por aqui, pelo corpo deles, por essa zona aqui de floresta, por aqui. Né? Tem uma área clara, que no histograma é representada por essa região aqui. Tá? A parte escura representada por essa região aqui e que está encostando ligeiramente no lado esquerdo aqui. Isso indica que pode ter havido perda de informação, tá? E que pode ser também que a gente não consiga recuperar essas informações, tá? Mas nós vamos então utilizar a ferramenta de exposição para chegar o gráfico todo, o histograma todo, um pouco para a direita. A gente ainda tem um espaçozinho aqui que a gente pode trabalhar sem estourar essa região aqui, apesar do que já está um pouco no limite, não é? Essa ferramenta de exposição não é o ideal, como eu falei. E também a gente chega no histograma todo para a direita, a gente vai então chegar essa área aqui que está encostando aqui para a direita também e ver se a gente consegue recuperar. Tá? Me parece que aqui está havendo um estouro, está no limite, né, quase encostando realmente. E se tiver muito para cá, estourando muito, não consegue recuperar não. Há perda de informações que são realmente irrecuperáveis. Mas vamos tentar. Na medida que a gente começa a puxar a ferramenta de exposição para a direita, a imagem começa a abrir e os detalhes das pedras e do corpo dos pescadores, das estátuas dos pescadores, começam então a aparecer. Na medida que a gente vai abrindo, nós começamos a recuperar todos esses detalhes aqui. Tá? Também a área aqui de mata, né, que antes tinha sumido, se nós voltarmos aqui, olha só, a gente não tinha praticamente informação nenhuma. Tá? A gente vindo aqui então, com a exposição, nós conseguimos recuperar praticamente tudo. Tá? Os detalhes todos das pedras conseguimos recuperar, então não perdemos informação. Parece que não perdemos informação nenhuma. Por quê? Porque nós conseguimos chegar o histograma todo para a direita, conseguimos descolar, né? Ele estava um pouco parecendo colado,
mas na verdade tinha um espaçozinho que deixa então possibilidade para recuperação. É lógico que essa ferramenta, como eu falei, não é ideal, ela leva tudo para cima, né? A gente teria que tratar por zonas aqui, por áreas, seriam os outros sliders aqui, para tratar esse tipo de problema, tá? Mas aqui no caso, como a nossa aula é de histograma, não de Lightroom, a gente nós vamos nos preocupar apenas em trabalhar com a exposição. Bom, então foi possível recuperar as áreas escuras, tá? Foi possível recuperar, nós conseguimos recuperar todos os detalhes e podemos aproveitar então essa área aqui, tá? Agora, por outro lado, a gente tem que pensar o seguinte, que nem sempre também é interessante a gente recuperar os detalhes. Às vezes a gente quer fazer exatamente o contrário, a gente quer esconder. No caso, por exemplo, dessa imagem, ela pode ser utilizada como uma silhueta. Então, se eu quiser escurecer um pouco mais, se eu quiser, em vez de recuperar os detalhes, eu quiser, na verdade, esconder os detalhes e enfatizar um pouco mais a silhueta, eu posso fazer exatamente o contrário, jogar o histograma, jogar a exposição para a esquerda, né, e fazer com que a imagem se torne mais uma silhueta do que propriamente uma imagem com detalhes, tá? Então, a gente fica por aqui, sabendo que, recapitulando, né, que a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer as nossas fotos em campo, observando o lado esquerdo e o lado direito do histograma, para fazer com que o gráfico, tentar evitar com que o gráfico encoste nesse lado e encoste no outro lado. No caso de encostar, a gente sabe que vai ter que tratar em alguma ferramenta de edição de imagens como o Lightroom. Bom, chegamos ao final de mais uma videoaula. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, pode deixar no meu e-mail. E se você acha que as informações aqui apresentadas foram úteis para você, eu gostaria que você desse a sua curtida e assinasse o meu canal. Agradeço por você ter assistido a essa videoaula e até a próxima.